Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Eu sei que eu tô chegando tarde para falar sobre o sorteio da Champions, mas eu resolvi esperar o calendário ser divulgado. Por quê? Para os dois clubes aqui de Madrid, tanto para o Real Madrid como para o Atlético de Madrid, o calendário é muito importante nessa Liga dos Campeões. Para todos os clubes, né? Mas especificamente para os dois que eu acompanho mais de perto. Então eu quis esperar sair o calendário para poder fazer uma análise do sorteio aqui para vocês. Mas já digo que nem Real nem Atlético se complicaram muito no sorteio e que o calendário facilita, e talvez não muito, mas facilita um pouquinho a vida dessas duas equipes. Eu vou explicar um pouquinho mais, também vou trazer alguns destaquezinhos de Barcelona e Girona, os outros dois espanhóis que estão nesta Liga dos Campeões. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa sempre aquele like, que aí o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema, e claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos começar com a análise do calendário, não só do sorteio, dos adversários do Real Madrid na Liga dos Campeões. Antes de mais nada, voltar a explicar um pouquinho para vocês a Champions, porque mudou, já não temos mais fase de grupos, agora é fase de liga. O que quer dizer fase de liga, Tati? Que é pontos corridos. Todos os 36 times estão na mesma tabela de classificação, todo mundo vai jogar 8 partidas e vai ir somando pontos. Os 8 primeiros dessa grande tabela de classificação classificam direto para o mata-mata, para as oitavas de final da Champions. Do 9º ao 24 se classificam para um play-off. O que é um play-off? É uma repescagem. Vão disputar jogo de ida e volta. Os 8 primeiros vão ser cabeça de chave, ou seja, vão disputar o jogo de volta em casa, e os 8 seguintes vai haver um sorteio, vão enfrentar esses 8 primeiros, e dali vão sair os outros 8 classificados para as oitavas de final da Champions. Quem ficar na tabela de 25 para baixo está eliminado da Champions, para vocês entenderem como é que é. Aí, através de um sorteio, a UEFA divulgou quem serão os 8 rivais de cada time para fazer essa pontuação aí, essa tabela de pontos corridos para classificar para as oitavas. Não necessariamente os times se enfrentam, por exemplo, o Real Madrid pega o Liverpool, mas não vai ter jogo de ida e volta, porque a UEFA selecionou 8 rivais para cada time e selecionou, foi através de sorteio, quem joga em casa e quem joga fora, uma vez só com cada um dos rivais. Então não tem jogo de ida e volta, para vocês entenderem. Tá? É assim que funciona a nova Champions. Vamos ver se vai ser bom e se vai ser ruim. A gente só vai conseguir analisar e avaliar no final da temporada, mas ela vai ser dessa forma. O sorteio determinou quem são os 8 rivais de cada time e que jogos acontecem em casa e que jogos acontecem fora. Isso foi determinado no sorteio. A gente teve que esperar até hoje, até sábado, dia 31 de agosto, de manhã, para a UEFA divulgar o calendário de quando esses jogos vão acontecer. O calendário ele tem algumas limitações por países, por cidades. Por exemplo, Real Madrid e Barcelona, por questões de direitos, eles não jogam no mesmo dia. Mesma coisa acontece com Manchester City e Liverpool. Tem vários clubes de vários países que jogam em dias diferentes por questão de direitos de transmissão. E também tem um ponto de que várias cidades recebem não só jogo da Champions, mas jogos da Europa League e da Conference League, e tem que quadrar as coisas. O caso curioso costuma ser Madrid em relação a isso, porque é muito difícil a gente ver uma rodada de Champions com 2 jogos acontecendo, por exemplo, numa terça e numa quarta na mesma cidade. Madrid é um caso extraordinário nisso, porque a gente já vem há várias temporadas tendo, às vezes, jogo do Atlético na terça e do Real na quarta, ou jogo do Atlético na quarta e do Real na terça. Porque Madrid é uma cidade que comporta, que está preparada a nível de segurança para receber 2 grandes eventos, um depois do outro, com menos de 48 horas de diferença. Então, vocês vão ver que vai ter jogo do Real Madrid na terça e jogo do Atlético na quarta, ou jogo do Atlético na terça e do Real Madrid na quarta, porque Madrid é uma cidade que está pronta para receber grandes eventos e está pronta, então a UEFA já fez muitos testes aqui em Madrid, todos funcionaram, então não tem problema. Tem outras cidades que não podem e que tem problema em relação a isso, por isso a demora para formar o calendário. Mas vamos para o que interessa, vamos falar dos calendários, principalmente foco nos clubes aqui de Madrid. Eu vou começar com o Real Madrid. O Real Madrid vai enfrentar na Champions 8 times. O primeiro jogo do Real Madrid vai ser no dia 17 de setembro, na primeira rodada, no primeiro dia, na terça-feira. A primeira rodada vai ter 3 dias, tá? Vai ser jogo na terça, na quarta e na quinta. O Real começa na terça,
17 de setembro, recebendo o Stuttgart no Bernabéu. O Stuttgart foi vice-campeão alemão, perdeu várias peças para essa temporada e entre todos os rivais do Real Madrid não é dos mais complicados a priori. Então, pensando em que o Real Madrid vai começar em casa, não vai ter que viajar, porque a primeira rodada da Champions ela acontece uma semana depois ou menos que os jogadores voltam da data FIFA. E tem um jogo do Campeonato Espanhol no meio do caminho, que no caso do Real Madrid é contra a Real Sociedad fora de casa. Então vai ter uma viagem entre data FIFA, fim de semana La Liga e depois Champions. Então é importante que esse jogo seja em casa para os times que têm muitos jogadores em seleções, porque economizam viagem. Então, nesse ponto, bom para o Real Madrid, porque começa jogando em casa. E não vai pegar um dos piores rivais que vai ter pela frente. Vai pegar um rival que dá para conseguir encarar nesse primeiro momento. O ponto do Real Madrid, do Atlético é um pouco assim também, é que é um time que ainda não engrenou nesse início de temporada. Então, seria muito pior para o Real Madrid começar a Champions jogando fora de casa contra o Liverpool, que esse jogo vai acontecer. Mas seria muito pior começar assim do que começar contra o Stuttgart em casa. Então, acho que o calendário foi bom com o Real Madrid na primeira rodada. Segunda rodada, o Real Madrid visita o Lille na França. Também, bom, no dia 2 de outubro. Bom, por quê? Porque a segunda rodada, e repito, o time ainda não engrenou e eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente ver o Real Madrid próximo do que pode ser este Real Madrid na temporada, pegou um rival na segunda rodada que não é dos mais complicados. Também, é fora de casa, mas não é dos piores. Podia, repito, ser o Liverpool em Anfield, que eu acho que pra mim é a pior saída, né? Pior visita do Real Madrid. Terceira rodada, terça-feira, 22 de outubro, Real Madrid, Borussia Dortmund no estádio Santiago Bernabéu. Esse jogo, ele acontece no meio da semana antes do fim de semana do El Clássico do dia 27 de outubro. A depender de como vão as coisas para o Real Madrid até lá, o Real pode estar bem pressionado para esse jogo contra o Dortmund. Primeiro porque é a semana do Clássico, vamos ver como é que tá a tabela de La Liga, que o Real Madrid não começou na mesma toada do Barcelona pontuando tudo, já perdeu ponto no início de La Liga, então já tá de certa forma pressionado, o jogo do time não é o melhor, e vai pegar na terceira rodada um time que também mudou bastante, mas vai jogar em casa. É a reedição da final da Champions, mas o Dortmund mudou, peças mudaram no Dortmund, assim como no Real Madrid, também precisa desse tempo de adaptação. Então, não é de todo ruim, porque podia ter sido antes. Eu acho que o fato do Real Madrid, nos dois primeiros jogos, não pegar nem Dortmund, nem Liverpool, que em teoria, e digo em teoria, são os adversários mais complicados, eu acho positivo. Pega o Dortmund no dia 22 de outubro, quando já vai ter passado um mês do dia de hoje, assim. A gente já vai ter um Real Madrid, eu acho que mais engrenado, já mais rodado, né? É pelo menos isso. Só que tem o ponto que é o jogo antes do El Clássico e o Real Madrid pode chegar bastante pressionado nessa partida. Vamos ver como é que o time vai até lá. Quarta rodada, 5 de novembro, outro jogo em casa, contra o Milan. Jogo muito interessante, não sei como é que vai estar o Milan até lá, mas achei bom para o Real Madrid ter dois jogos em casa contra dois rivais, em teoria, fortes, né? Tradicionais, digamos assim, dos que o Real Madrid vai enfrentar. E na quinta rodada aí a pedreira. Aí o jogo mais complicado para o Real Madrid nessa Champions, que é dia 27 de novembro contra o Liverpool em Anfield. Daqui 2 meses. O Real Madrid tem 2 meses para viajar para Anfield. É verdade que o ano passado o time 2023 jogou bem em Anfield, goleou o Liverpool, mas é um Real Madrid diferente. E que que a gente espera que daqui a 2 meses esteja muito melhor do que está agora. Então ter 2 meses até enfrentar o Liverpool eu acho que é bem bom. Então eu acho que o calendário, o Real Madrid não pegou os piores adversários e o calendário não ficou ruim. Assim, tudo eu tô falando a priori, tudo eu tô falando do que a gente imagina, né? Depois pode ser que o Stuttgart esteja voando, que o Lille esteja voando, que o Liverpool não esteja bem, que o Dortmund esteja mais... Aí é uma questão de momento, mas analisando nesse momento, no dia que a gente conheceu o calendário, não ficou ruim pro Real Madrid o calendário. Aí, quinta rodada, o Liverpool em Anfield. Na sexta, o último jogo do ano da Champions, a Atalanta fora de casa, que esse jogo vai ser complicadinho, mas pelo menos não é o Dortmund na Alemanha com -3, é a Atalanta na Itália, que é um pouquinho melhor. Não tá tão frio, vai estar frio, mas não vai estar tão frio. Lá no dia 10 de dezembro. E aí,
só volta em 2024, mas volta antes. 7ª rodada, 22 de janeiro, contra o Salzburgo no Bernabéu. Pode já estar classificado, pode depender desse jogo para classificar, veremos como é que vai estar a situação. E a última rodada, todos os times jogam no mesmo dia, no mesmo horário, quarta-feira, 29 de janeiro, o Real Madrid joga contra o Brest fora de casa, que é o adversário, em teoria, digo sempre em teoria, porque podem surpreender, mais acessível. Então eu acho que o calendário não ficou ruim para o Real Madrid. É verdade que pegou na sequência 3 rodadas seguidas, Dortmund, Milan e Liverpool, que são os times mais tradicionais, em teoria os mais fortes, mas o Dortmund é em casa, o Milan é em casa e o Liverpool é fora. Então não ficou tão ruim, eu acho que o calendário para o Real Madrid. Acredito que de todas as opções que havia, não pegar o Liverpool na primeira rodada foi bom, não pegar o Dortmund na primeira rodada também foi bom, e ter o Salzburgo e o Brest pro ano que vem, quando em janeiro o Real Madrid vai estar disputando 4 competições, também não é ruim. Então imagino que o Ancelotti, quando tenha visto o sorteio, aí eu vou ter que me abaixar porque caiu um papel, tenha ficado satisfeito, desculpa aí. É o papel do calendário do Atlético de Madrid, porque eu fiz papeizinhos. Eu sei que é mais bonito, não precisa fazer papel, fazer no computador, mas eu gosto de escrever. Então, tá aqui, ó, folhinha. Essa aqui já foi a do Real Madrid, já foi. Agora vem a do Atlético de Madrid. Vamos lá, calendário do Atlético de Madrid. Eu acho que não ficou tão bom, repito de novo, tão bom hoje, né? No futuro a gente não sabe. O do Atlético de Madrid ficou um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o Atlético, assim como o Real Madrid, também mudou peças que influenciam em como o time pode vir a jogar, né? O Real perdeu o Kroos e veio o Mbappé e o time tá tentando se encontrar. O Atlético trouxe muitos reforços, mas o Simeone vai precisar encaixar essa galera toda, né? Será que o Griezmann vai poder jogar com o Sorloth e o Julián Álvares? Aquela coisa toda a gente não sabe. Então, tem muitas incógnitas o Atlético também, muito trabalho pro Simeone. Só que o Atlético já vai pegar na primeira rodada, que vai ser naquela mesma semana, na primeira rodada, e o jogo vai ser em Madrid também, por isso que eu dizia, na terça o Real em Madrid e na quinta o Atlético em Madrid também, vai pegar já um adversário chato, que já eliminou o Atlético em mata-mata em um jogo, que é o Leipzig. O Atlético estreia na Champions na quinta-feira, dia 19 de setembro, contra o Leipzig no Metropolitano. Junto com o Leverkusen, talvez seja o pior rival do Atlético, tirando o PSG. PSG, Leipzig e Leverkusen são os 3 piores rivais do Atlético nessa fase de Liga da Champions. O Leipzig é um time muito chato, então vamos ver. Mas eu acho que o Simeone preferia começar contra um rival que não demandasse tanto, né? Que não demandasse o Atlético já pronto, que talvez ainda não seja nessa primeira rodada. Então a tarefa do Atlético não é fácil. Dá pra ganhar? Dá. Em casa o Atlético é muito forte. Na Champions, então, já mostrou nos últimos anos o quanto é forte no Metropolitano. Porém, vai enfrentar um rival chato. Pelo menos é em casa, mas é o Leipzig. Segunda rodada, 2 de outubro, quarta-feira, contra o Benfica fora. O Benfica, nesse momento, tá o caos. Vamos ver como é que vai estar até lá. E esse jogo vem logo depois ou antes? Não, logo depois do derby contra o Real Madrid. Então, o Atlético pode ou ter engrenado ou ainda tá precisando engrenar aí nesse jogo, vamos ver. Mas é logo depois, acho que dia 29 de setembro é o derby e dia 2 de outubro já é esse jogo contra o Benfica fora. Vamos ver. Terceira rodada pro Atlético, 23 de outubro contra o Lille em casa. Aí já, digamos que dá pra conversar, porque já dia 23 de outubro já vai ter passado bastante tempo, o Atlético já acho que vai estar mais pronto. Vai estar mais próximo do que pode vir a ser esse Atlético. Jogo-chave. Quarta rodada da fase de Liga da Champions. Quarta-feira, 6 de novembro, contra o PSG no Parque dos Príncipes. Esse é a pior saída do Atlético. Vai enfrentar o time do Luiz Henrique no Parque dos Príncipes, no dia 6 de novembro. Esse jogo o Atlético vai ter que estar já no nível quase máximo do que pode ser nessa temporada para conseguir pontuar lá, que seria importantíssimo pontuar fora de casa. Depois, na quinta rodada, pega o Sparta de Praga fora, na terça-feira, 26 de novembro. Na sexta rodada, pega o Bratislava em casa, no dia 11 de dezembro, na última rodada do ano de 2024. Então, o Atlético tem um início complicado contra o Leipzig, o bom é que é em casa. Depois, a saída contra o Benfica, recebe o Lille, aí viaja para encarar o PSG. E aí tem Sparta de Praga fora, vai ter que viajar, e Bratislava em casa.
E aí a outra pedreira pro Atlético, em casa, que os 2 jogos mais complicados em casa são Leipzig e lá em janeiro, final de janeiro, 21 de janeiro, 7ª rodada, Atlético de Madrid e Leverkusen. O Atlético pode chegar nesse jogo precisando ganhar do Leverkusen para estar direto nas oitavas, ou pode chegar nesse jogo precisando ganhar ou pontuar para estar no playoff. Eu acho que vai playoff mínimo, mas ser o 7º contra o Leverkusen, talvez o Simeone preferisse que fosse um pouquinho antes, porque aqui na Espanha tem um ditado que diz que a cuesta de janeiro, subir a lomba de janeiro não termina nunca, que tem muita competição para os times disputarem. E a lomba de janeiro é empinada. Então, vamos ver como é que o Atlético vai chegar para o dia 21 de janeiro, quando enfrenta o Leverkusen. O bom é que é no Metropolitano, onde, repito, o time já se mostrou muito forte na Champions. E aí, a última rodada para o Atlético é o Salzburg fora. O que não dá é para chegar precisando ganhar do Salzburg fora. Aí vai complicar. Acho que não, acho que o Atlético tem condições de chegar contra o Salzburg já garantido no playoff e quem sabe brigando por entrar direto nas oitavas de final. Esses são os calendários de Real Madrid e Atlético de Madrid. Para o Real Madrid eu acho que ficou acessível esse calendário, vendo como o time está hoje, e para o Atlético um pouquinho mais complicado. Barcelona e Girona são os 2 outros espanhóis na fase de Liga da Champions. O Barça começa jogando contra o Mônaco fora, pode ser um jogo trampa, como eles dizem aqui, pode ser um jogo desses pegadinha que a gente acha que vai dar e talvez não dê, porque o Mônaco, acho que do pote 4 era um dos times mais complicados de pegar. Depois recebe o Young Boys em casa, e aí vem a pedreira do Barcelona, que é a 3ª rodada. Dia 23 de outubro, recebe o Bayern de Munique em casa. O bom pro Barça é que o jogo é em casa. Mas esse vai ser o grande teste, eu acho que do Barcelona, né? O Bayern de Munique na 3ª rodada. Na 4ª e na 5ª rodada, tem o Estrela Vermelha e o Brest. E na 6ª, que é a última do ano, aquela última do ano, joga contra o Dortmund fora de casa, que é complicado e ainda vai jogar no frio na Alemanha. Já é complicado jogar lá e ainda vai jogar com bastante frio. Depois o Barça encerra essa fase de Liga da Champions jogando contra o Benfica e o último jogo é contra a Atalanta em casa. Não dá pra deixar pra fazer tudo no último contra a Atalanta em casa, porque a Atalanta, tanto faz se ela joga fora ou em casa, é um time muito forte e muito difícil de bater. E a Atalanta tem um ponto, que começa as temporadas mais se arrastando e na segunda parte é quando cresce, e é justamente quando o Barcelona vai enfrentar a Atalanta. O caso do Girona, vamos ver o quanto esse Girona vai conseguir competir nessa Champions, porque perdeu muitas peças no mercado, na janela de transferências. O Girona pegou várias pedreiras, porque estava no pote 4, e a galera do pote 4 pegou várias pedreiras, porque pegou pelo menos 2 do pote 1, 2 do pote 2, tipo, toda a galera que estava na frente, em teoria tem muito mais experiência em competições europeias e em competir constantemente nos seus campeonatos nacionais, né? Então o Girona estreia na quarta-feira, 18 de setembro, contra o PSG no Parque dos Príncipes, já vai pegar pedreira no primeiro jogo. Depois tem jogo contra o Feyenoord e o Bratislava, que pode ali, acho que, arranhar pontinhos. Esses aí é onde o Girona tem que concentrar, pegar ponto. Depois o PSV e o Sturm Graz, dá pra competir com esses 2 aí também. E a última rodada do ano de 2024, a 6ª, é contra o Liverpool em casa. Vamos ver como é que vai estar esse Liverpool. O Girona é forte jogando em Montilivi, mas assim, se o Liverpool estiver bem, vai ser pedreiraça pro Girona. E aí o problema do Girona é que assim, vai ter que somar contra os Feyenoord, os Bratislava, os PSV, os Sturm Graz aí, porque as 2 últimas rodadas são horrorosas pro Girona. Enfrenta o Milan fora, lá em janeiro, e na última pega o Arsenal em casa. 2 times que podem estar brigando por entrar direto entre os 8, 2 times que podem estar brigando por posição no playoff. Então, as 2 últimas rodadas são complicadíssimas pro Girona, que nesse meião aí, que pega os times, em teoria, que dá pra brigar cara a cara, é onde o Girona vai ter que pegar ponto, porque depois, deixar para as 2 últimas, se quiser estar no playoff, já se complica o Girona. Não se esqueçam, a Champions começa 17 de setembro, a gente vai ter na primeira rodada 3 dias de jogos, tá? 17, 18 e 19, terça, quarta e quinta. Os jogos, como vocês já sabem, da Liga dos Campeões, na TNT e na Max, e nós já estamos, claro que, muito ansiosos para que essa Champions comece, para ver como é que vai ser esse novo formato.
é no mínimo curioso. Parece ser interessante. Teremos grandes jogos. Vamos ver o que a gente vai falar dele quando ele terminar. Essa nova Champions. Mas, como eles dizem aqui na Espanha, de momento, pinta bem. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa sempre aquele like e, claro, os comentários por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.